para você nessa aula sobre noções de administração. Muito importante saber sobre quais são os autores que falaram sobre administração e quais são os principais tópicos abordados nos concursos, nas provas. Afinal, é importante direcionar também aquilo que você precisa para lembrar, para estudar. Então, eu vou focar em algumas teorias, as principais teorias, é claro, porque noções de administração tem teorias diversas, enormes, a quantidade é realmente grande. Então, eu vou focar aqui em os principais autores, os principais tópicos sobre a administração. Como tudo começou, a história, aí você vai ver. Siga comigo então. Vamos começar falando sobre a Revolução Industrial, na qual se embasou toda a administração. Lembrando que a Revolução Industrial, ela começou a se intensificar no século XX, a partir de 1900 até 1950, ali foi intensificada a Revolução Industrial. O que faz essa Revolução Industrial? Muitas indústrias, muita fabricação, muita produção em massa, quantidades enormes, grande quantidade de funcionários, de colaboradores também dessas empresas, onde havia muitas greves, muita exploração no ser humano. A administração em si, ela começou nos primórdios, há muitos anos atrás, até na época onde foram construídas as pirâmides, quando Michelangelo fazia essas obras maravilhosas, porém não existia nada escrito, simplesmente eles administravam, eles tinham suas empresas, eles construíam suas obras, suas artes, mas não existia nada definido, método padronizado para administrar, simplesmente era administrado com o bom senso, da maneira que cada um achava melhor. Mas na época da Revolução Industrial, sentiu-se a necessidade de saber melhor sobre o método melhor para se trabalhar, porque eles precisavam ganhar dinheiro, precisavam aumentar a produção com qualidade e ganhar dinheiro com isso, muito dinheiro com isso. Então começou-se a verificar qual seriam as teorias que poderiam melhorar a administração nessas indústrias. Foi então que surgiu a primeira abordagem da administração, chamada abordagem clássica da administração. A abordagem clássica tratou de conceitos importantíssimos, nos quais fundamentaram toda a administração que hoje nós conhecemos. Por isso é bastante fundamental. Então, como foi colocado já os primeiros autores? O que eles estudaram já no começo? Então, essa abordagem clássica da administração, ela determinou dois tipos de administração: a administração científica e a administração geral, conhecida principalmente por teoria clássica. Então, várias provas vão estar se referindo à teoria clássica. Cuidado para não confundir. A abordagem clássica trata das duas teorias, administração científica e administração geral, conhecida como teoria clássica. Teoria clássica, abordagem clássica. A abordagem envolve as duas teorias, certo? Vou colocar para você agora especificamente os conceitos sobre a administração científica, que foram as primeiras teorias do Frederick Winslow Taylor, o conhecido pai da administração. Note bem o nome dele aqui, Frederick Winslow Taylor. Vou repetir, porque importante lembrar, Taylor. Vou colocar para você mais uma vez, não é só importante lembrar do nome do autor, é fundamental, é de extrema importância, porque todas as teorias da administração, elas colocam o nome dos autores, e para você acertar na tua prova, para você gabaritar a sua prova, você vai precisar conhecer tanto a teoria, entender o que o autor fez e conhecer o nome do autor, quem foi o autor que fez cada coisa. É como a gente sempre fala no popular, não adianta você só saber o milagre, você tem que saber o nome do santo. Então lembre sempre, tem que saber entender a teoria e o nome do autor. Colocando isso para você, você vai memorizar o autor. Então lembre sempre, a administração científica do Frederick Winslow Taylor. Algumas provas falam só em Taylor, a maioria, tá? Então lembre do Taylor. O que o Taylor foi? Taylor foi um engenheiro mecânico que trabalhava na siderúrgica Mid-Valley da Pensilvânia. Foi lá que ele começou os seus estudos. Ele ficou cerca de 20 a 30 anos
fazendo suas pesquisas. O que Taylor tinha de missão? Qual era a missão dele? O que ele precisava descobrir tanto nessas pesquisas? Ele precisava descobrir a melhor maneira para se trabalhar. Como os trabalhadores poderiam trabalhar para que melhorassem a produtividade, para que aumentasse a qualidade, a eficiência das atividades. Lembrando que Taylor, ele focou, ele enfatizou as tarefas. Então, a administração científica do Taylor, ela enfatizou as tarefas, ela enfatizou a fábrica, o chão de fábrica, conhecido como chão de fábrica, as atividades da indústria e não atividades gerais, administração, gerência, nada disso. Taylor abordou, sim, a administração científica focada em tarefas, focada em execução de atividades. Então, ele fez essa pesquisa na siderúrgica para que ele entendesse como o trabalhador poderia melhorar a sua atividade, como ele poderia melhorar a sua atividade e a qualidade. Foi então, depois de muitos estudos, em 1911, que Taylor colocou os princípios da administração científica no seu livro. Ele publicou esse livro, o qual tornou ele o pai da administração. Com base nesse livro, é que ele começou a fazer as suas palestras, que ele começou a implantar o seu método em diversas outras empresas, diversas outras indústrias. Mas como é que foi toda essa pesquisa? Ele continuou as suas pesquisas na empresa para poder desenvolver esse método, para poder realmente elaborar esse método. Os princípios da administração científica são 4. O que realmente ele colocou nessa pesquisa? Vamos ver então. Ele falou em substituir o velho método. O que é o velho método? Por que administração científica? Uma coisa tem a ver com a outra. Quando você fala em científico, quer dizer o quê? Que foi testado, que foi aprovado, que foi verificado realmente na prática como funciona. Aqui nessa teoria, muitas vezes é falado assim, olha, é substituído o método empírico. O velho método, o que é empírico, o que é científico? O empírico, sabe aquele chazinho que a vovó sempre passa para você quando você está com dor no estômago? Esse método é um método empírico, é um método passado de geração para geração. E qual seria o método científico? Quando alguém pegou aquele chazinho, aquela folhinha, levou lá no laboratório, testou, aprovou e colocou ele dentro do vidro, tornando-se um remédio para o estômago. Então, quando alguém receita para você um remédio, quando você vai lá no médico, ele receita para você um remédio, aquele é um remédio científico, porque ele foi testado e aprovado em laboratório. Da mesma forma, a administração, ela passou por um laboratório. Esse laboratório foi o quê? Os testes com as pessoas dentro da empresa. Então foi testado. Taylor fez isso, ele passou vários anos testando as pessoas. E nesses testes ele colocou que foi muito importante, era muito importante descobrir qual seria o método melhor. Então era preciso substituir o velho método. Por que substituir o velho método? Porque as pessoas não tinham método nenhum para trabalhar. Não existia padrão. Cada pessoa trabalhava de uma maneira como bem entendiam. Cada pessoa tinha uma forma de usar as ferramentas, cada pessoa tinha uma ferramenta diferente, não existia padrão, não existia nem a questão de quem vai liderar quem, quais tarefas cada um vai executar, que tipo de profissional eu preciso para cada tarefa, não existia. Era assim, cada um ia na sua atividade, cada um tinha que trabalhar. O que iriam fazer e como iriam fazer, iria se descobrir lá na hora. E isso prejudicava muito as pessoas. Por quê? Porque cada um achava como fazer melhor e a qualidade dos produtos e a quantidade dos produtos é que eram afetadas. Então, Taylor começou a descobrir o melhor método para que fosse melhor produzido e com a quantidade e qualidade. Ele também descobriu que era necessário selecionar cientificamente o trabalhador. O que é selecionar cientificamente o trabalhador? É descobrir as características, qual o melhor trabalhador, quais são as características físicas principalmente. Vou te contar uma historinha. Quando ele começou a fazer essa pesquisa para chegar nesses princípios, ele chamou um trabalhador com características físicas apropriadas para poder desenvolver a atividade. Como era esse trabalhador?
Ele era alto, grande, forte. Por quê? Porque esse trabalhador precisava erguer toneladas, 12 toneladas por dia de ferro. Cada ferro tinha 25 quilos. Pesava 25 quilos, conhecido como lingotes de ferro. Esses lingotes eram barras de ferro enormes. E como esse trabalhador iria conseguir fazer essa produção? 12 quilos, 25 quilos, aliás, cada ferro e 12 toneladas por dia. E Taylor queria provar que com o método correto, ele poderia aumentar a produtividade em 48 toneladas por dia. Foi assim então que ele começou a substituir o velho método e olhar, selecionar cientificamente. Quer dizer, não é contratar qualquer pessoa. Eu não poderia contratar uma pessoa baixa, magrinha, pequena, sem forças para carregar 48 toneladas por dia. Seria inviável, a pessoa não iria aguentar. Então ele começou a pensar de forma metódica, de forma racional. Precisaria verificar o profissional correto, as características corretas para que o funcionário pudesse executar a tarefa de acordo com o que ele queria, de acordo com o método que ele estava ensinando. Por isso, ele precisava não só selecionar, mas treinar, desenvolver, ensinar esse funcionário para que ele fizesse exatamente o que ele estava pensando de acordo com os princípios dele. Então, esse senhor, chamado Schmidt, ele foi e conseguiu. Como ele fazia os métodos? Ele fazia com que, em determinado momento, ele levantasse a barra de ferro, dobrando as costas somente, depois flexionando os joelhos. Ele contava os passos de forma a levantar mais rápido, erguer mais lento, até que ele chegasse a um método que fosse fundamental para dizer, olha, agora esse método, erguendo de forma adequada, você não vai se machucar e também vai ter maior produção. E com isso ele conseguiu provar que ele conseguia, sim, melhorar muito a produtividade e colocando 48 toneladas por dia. Mas selecionando cientificamente e colocando padrão, tá? Mas, além de tudo isso, era preciso cooperar com os funcionários, com os colaboradores, com a empresa, para garantir o método, o princípio. Ou seja, era preciso ter disciplina, era preciso manter isso, era preciso treinar continuamente cada trabalhador. Não adiantava eu treinar lá somente um, selecionar e todos os outros fazerem errado. Precisava simplesmente selecionar cada um deles. Então, com as pesquisas, ele conseguiu entender também que era preciso dividir o trabalho. Taylor, então, foi o primeiro que começou a falar que era necessário segmentar, dividir cada parte das tarefas, cada um fazendo um pedacinho, para que lá no final todos fizessem uma quantidade, qualidade maior. Ou seja, o que ele pensava? Se cada um se especializasse em pequenos detalhes, a tarefa ia sair com uma qualidade maior e iria ser feito quantidade maior de produtos, ia ter mais produtos em fábrica, em produção. Então era necessário dividir o trabalho, especializar o trabalhador naquela atividade, para que cada um, quando fosse na sua empresa, quando começasse a trabalhar, eu vou trabalhar, já soubesse o que fazer. Lembre que eu falei para você, não se tinha método nenhum, ninguém sabia exatamente o que iria fazer. Sendo assim, ele já pensou, é preciso dividir. Então, quando você fosse lá, quando o colaborador começasse a trabalhar, ele já saberia o que iria fazer do horário que ele começasse a trabalhar até o horário que ele chegasse na empresa. Então, hoje nós temos isso muito claro nas empresas, mas aqui que começou-se a entender a questão do dividir o trabalho, especificar as funções e o que cada um iria fazer, especificar as tarefas, melhor dizendo, o que cada um iria fazer. Além dos princípios que Taylor comentou, ele também colaborou com a organização, com os princípios e regras da organização racional do trabalho, conhecida como a ORT. O que é essa organização racional do trabalho? Taylor pensava que as pessoas, elas tinham muita ociosidade no trabalho, elas poderiam dar muito mais de si, elas não trabalhavam um terço daquilo que elas poderiam fazer. Ele até colocava que as pessoas tinham uma vagabundagem sistêmica. Imagina-se isso, que as pessoas, elas realmente eram tranquilas, sossegadas com o trabalho, que elas não produziam necessariamente o que era para produzir.
e se defendiam com isso. E todo mundo trabalhava no mesmo sistema, por isso sistêmica. Cada um que entrava ali, por mais que tivesse vontade de chegar a trabalhar e melhorar, acabava entrando no sistema e todo mundo seguia no mesmo ritmo. E ele queria quebrar com essa sequência, com essa vagabundagem sistêmica e queria colocar padrão. Então, além daqueles princípios que ele abordou, daqueles 4 princípios que foram importantíssimos e fundamentais para que ele desse aquela alavancagem para a teoria da administração científica, foi também preciso criar a organização racional do trabalho. Lembre disso, ORT, bem colocado para lembrar, organização racional do trabalho, racional, métodos, padrão. Sempre quando se fala em Taylor, a gente pensa em o quê? Lembre-se disso, tarefas, execução de tarefas, método, padrão. Taylor falava disso fundamentalmente, em todas as pesquisas dele, ele fundamentava em padronizar, ele queria padronizar, esse era o nome-chave, colocar método em tudo. Então, vamos ver o que ele colocou nessa questão das regras da ORT. Então, o que é a ORT? Vamos ver os princípios que colocaram nessa teoria. Análise de estudos de tempos e movimentos. Lembra que eu contei para você agora a questão da história que ele fez com o Schmidt? Da pesquisa, selecionar cientificamente, testar, por hora ele testava a questão de levantar rapidamente a barra de ferro, andar rápido, andar lento, levantar com as costas dobradas, outra vez com as pernas flexionadas. Então ele verificava, ele contava. O Taylor era muito fanático na questão de cronometrar tudo. Ele cronometrava todos os movimentos das pessoas, dos trabalhadores. Então imagine-se que naquela época não tinha esse computador, não tinha essas ferramentas tecnológicas nenhuma. Ele ficava do lado, ele ficava assistindo, ele tinha seus assessores para ajudar ele na atividade de monitorar tudo. Então ele monitorava a atividade desde a hora que o trabalhador chegava até a hora que ele saía da empresa. Lembrando que naquela época eles trabalhavam 12 horas. Não era 8 horas essa moleza de hoje, ou 6 horas, como tem-se por aí. Eram 12 horas de trabalho. Então era um monitoramento frequente para descobrir qual o melhor método. E não era monitorado um trabalhador só, eram vários trabalhadores. Então eles monitoravam realmente para descobrir qual o movimento correto, qual o tempo correto de execução para cada atividade. Foi aqui que se descobriu a questão, por exemplo, que hoje nós falamos que determinado produto é possível produzir 400 peças por dia. Como se chegou a esse conceito? Onde começou a estudar? Então foi ali, no Taylor, quando ele estudou quanto tempo deveria produzir cada determinado produto e que tipo de movimento ele deveria fazer para quê? Para diminuir a fadiga humana e para ter mais qualidade no produto também. E quantidade, lembre-se que ele pensava muito isso, qualidade e quantidade. Para quê? Para que gerasse lucro. Sempre pensando em lucro. Nessa época do Taylor, da Revolução Industrial, não era pensado ainda, não se pensava ainda, pelo menos nessa teoria, em ser humano, em que lá por trás do trabalhador existisse uma pessoa cheia de sentimentos e cheio de frustrações, motivações. Não, no Taylor ele pensava apenas que aquele era um trabalhador, era um mero recurso de produção, era um mero recurso onde era colocado toda a expectativa da empresa para a empresa ganhar o seu dinheiro. Tá? Então, era estudado a fadiga humana, não porque eu me importo com o ser humano, mas sim porque ele verificou que era preciso sim descansar, parar para descansar, porque se ele parasse para descansar, se o trabalhador parasse para descansar, ele conseguiria produzir mais. Ou seja, não adiantaria pegar o trabalhador das 8 da manhã às 8 da noite e pedir para ele trabalhar só às 8 da noite, que ele não ia conseguir produzir. Ele precisava descansar no meio, ele precisava parar para almoçar, ele precisava ter um descanso no meio da tarde. Coisas que não existiam. O trabalhador tinha direito a uma refeição e a uma parada por dia, trabalhando 12 horas. Pense como era revoltante isso. Por isso as greves, por isso a época onde existia uma grande revolta e análise do trabalhador, pensando que o trabalhador era apenas um mero recurso de produção, como se fosse uma máquina, que não precisaria comer, que não precisaria descansar, que não precisaria ter recurso nenhum. Então, o Taylor chegou a estudar a fadiga humana, dizendo, não é assim.
o trabalhador precisa descansar. Se eu tiver ali um horário para descanso, ele vai poder refazer as suas energias e voltar ao trabalho e produzir mais e melhor. É isso por isso que ele colocou. Depois ele falou também novamente da divisão do trabalho. Precisa dividir as tarefas. Cada trabalhador precisa saber o que vai fazer. Não é assim trabalhar de qualquer forma e fazer o que quiser. Não, tenho que dividir e tenho que especializar. Cada um tinha uma função. Eu tenho que me especializar em apertar um botão. Então eu vou lá me especializar em apertar um botão. Outro tem que especializar em bater martelo, em virar uma chave. Era especialização, tarefas mínimas mesmo. Eram muitas especializações. Para quê? Para que ele realmente soubesse fazer isso. Imagina se você ficar fazendo uma coisa todo dia, o dia inteiro. Realmente você vai ficar craque nisso, você vai ficar muito especialista. Então, por isso ele especializou. Também foi necessário desenhar as tarefas. O que é desenho de cargos? O desenho em si. Desenhar o cargo é dizer para as pessoas o que aquela atividade precisa ser feita, o que existe dentro daquela função, daquele cargo. Hoje nós sabemos que, por exemplo, a função de administração, o que tem lá dentro? Quais são as atividades, as descrições das funções? Elaborar relatórios, fazer planilhas, tomar decisões, contratar clientes, atender clientes. Hoje nós temos até um relatório, nós temos descrições de funções direto feitas pelo Ministério do Trabalho, mas isso não havia. Então foi aqui o Taylor que começou a falar, olha, é preciso descrever o que cada um vai fazer dentro daquela atividade. Ou seja, não adiantava só dividir o trabalho, era preciso que dentro daquele cargo tivessem especificado todas as atividades dos funcionários. E foi aqui também, na URT, que começou-se a falar sobre os incentivos salariais, ou seja, pagamento por produção, produtividade. Eles pensaram assim, bom, as pessoas gostam de quê? De dinheiro, então eu preciso pagar por produtividade. Aqui vou pular direto lá embaixo, que tem relação ao homem econômico. Eles pensavam que também as pessoas, elas tinham motivações e a única motivação dela era o dinheiro. Quanto mais era pago aqui por produção, mais tinha incentivos salariais, mais as pessoas se motivavam a produzir mais quantidade, eles queriam quantidade. Foi verificado também na ORT que as pessoas precisavam ter condições adequadas de trabalho. Lembre-se que não são as condições adequadas que hoje nós conhecemos. Eram as condições adequadas lá da época de 1900 a 1950. Iluminação, ventilação, o básico, as condições básicas para que o ser humano pudesse trabalhar. Limpeza, não o que a gente vê hoje, que é muito mais que isso, claro. Então, condições de trabalho. E padronização também. Focado, padronização em tudo, no método de trabalho, nas ferramentas que deviam ser usadas, porque lembra que eu te falei, cada um usava uma ferramenta diferente. Hoje nós temos aí as ferramentas padronizadas, mas não era assim. Então, padronizar ferramentas, padronizar máquinas, padronizar métodos, padronizar tarefas, tudo, padronização. Essa palavra-chave, lembre-se disso. Supervisão funcional também. Era muito focado, tinha muitos supervisores. Mas lembre que não era hierarquia, não era uma autoridade que mandava. Eram funcionários que eram especializados para supervisionar a equipe. Então tinha-se muitos supervisores. Por isso supervisões funcionais, é das funções, das atividades, das tarefas. Homem econômico já falei. E também era vista a empresa como um sistema fechado. O que é o sistema fechado? Empresa voltada a tarefas. Então não se analisava o ambiente lá fora, não analisava-se o ambiente onde a empresa estava inserida. O que é o ambiente? Fornecedores, clientes, concorrentes, ou seja, a empresa não estava interessada em saber o que os clientes queriam, quais eram as necessidades, quais eram as suas vontades. A empresa estava focada nas tarefas internas, em produzir e levar para o mercado, em produzir quantidade, qualidade e vender. Tá? Então, por isso, sistema fechado, empresa focadas em tarefas, né? Focados em tarefas. E na eficiência das tarefas, certo? Então, todas as atividades que foram desenvolvidas na pesquisa do Taylor,
nos estudos dele foi para descobrir que era preciso um método correto para se trabalhar. Padronização de todas as atividades, estudo da fadiga humana, era preciso saber que as pessoas precisam descansar para produzir mais e que as pessoas precisavam também ter incentivos financeiros. Ali que começou a história do pagamento por produção, lembre-se disso também. Para revisar esses conceitos, vou passar para você algumas questões para você rever tudo que eu falei agora sobre a administração científica e fazer um testezinho aí para ver se você memorizou realmente tudo que eu falei. Siga comigo então na tela. A disposição adequada das unidades e a definição de responsabilidades para cada uma delas, como forma de alcançar eficiência organizacional, eram as preocupações principais da Escola de Administração Científica. Essa questão está erradíssima. Lembre-se que Taylor, ele focava sim as tarefas e não as responsabilidades administrativas. Isso não tem a ver com a teoria de Taylor. Foque sempre e lembre sempre o que cada autor fez. Então, Taylor, tarefas, padronização, tempos e movimentos, estudo de desenho de cargos, estudo da fadiga humana e outras coisas que ele também pesquisou. Por isso, essa questão está errada. A próxima questão. Atualmente não há mais espaço para a utilização da teoria proposta por Taylor em nenhum de seus aspectos. Essa questão está erradíssima. Por quê? Porque hoje ainda é muito visto nas empresas o método do Taylor. Mas quais os métodos? A atenção às tarefas. Se preocupa-se muito hoje na questão das atividades, do método correto para se trabalhar. Taylor foi um grande pensador, foi o pai da administração realmente. É claro que tudo houve evolução, mas o método do Taylor ainda é muito difundido nas organizações. Por isso, essa questão está errada. Próxima questão. A teoria da administração científica preocupou-se em estabelecer normas escritas para a determinação dos atos e das decisões administrativas. Erradíssima essa questão. Por quê? Porque Taylor não se preocupou em deixar métodos escritos, gerais para a administração. Não, ele se preocupou em descobrir a melhor maneira para se trabalhar, com ênfase nas atividades. Então, isso está fora daquilo que ele pesquisou. Entender bem a teoria e quem fez a teoria, vai ser fácil de descobrir se essa teoria realmente tem relação com o Taylor ou não tem nada a ver. Por isso, ela está errada. Ok? A próxima questão. Frederick Taylor foi criador e principal destaque da administração científica, que além de desenvolver os primeiros princípios da administração, também apresentou as regras da ORT, Organização Racional do Trabalho, a qual enfatizava a análise do trabalho através do estudo de tempos e movimentos, o desenho de cargos, o sistema de pagamento baseado no desempenho e a padronização de ferramentas e instrumentos. Essa questão está certa, resposta certíssima. Taylor realmente criou os princípios, os 4 princípios da administração, foi ele que embasou e todas essas teorias e também colocou a teoria da ORT, Organização Racional do Trabalho. Nessa questão não falou todos os princípios e todas as regras dele. Não precisa, basta que a questão aborde algumas para você saber se realmente é certa ou errada. Então ela abordou algumas das regras da Organização Racional do Trabalho e mencionou que Taylor realmente protagonizou a questão da administração científica. Então está certíssima a questão. A próxima. No âmbito das organizações, o período entre 1900 a 1950, que ocorreu a intensificação do fenômeno da industrialização iniciada anteriormente com a Revolução Industrial, ficou conhecido por, letra A, anos dourados da indústria, B, era da industrialização clássica, C, século da informação, D, intensificação da era das relações industriais. A questão correta é a letra B, era da industrialização clássica. Lembre sempre que em 1900, 1950 houve a Revolução Industrial, onde foi feita a abordagem clássica da administração. Por isso é a letra B. E por aqui encerro a aula de hoje e lembre-se sempre de continuar pesquisando, continuar estudando. Basta que você seja
otimista e siga em frente. Lembre-se sempre que o otimista ele vê oportunidades onde muitos não veem nada. Ele vê, muitas vezes, as pessoas veem dificuldades e ele vê desafios. Então o otimista vê desafios e vê oportunidade. Por isso continue sendo uma pessoa otimista e siga em frente. Até mais!